Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Senhor, misericórdia do Senhor, Senhor usando os vasos, cada irmão, as oportunidades, na exortação, a buscar o Senhor, buscar intimidade com o Senhor, buscar ser guiado, não apenas com palavras, não nos enganando a nós mesmos, achando que já sabemos, que já temos, já nasci de novo, já tenho Espírito Santo. E o Senhor querendo nos lapidar. E o Senhor querendo que nós sejamos prudentes, como aqueles que constroem a casa na rocha, prudentes como aquelas que guardaram o noivo com óleo, cheio de óleo, a lamparina. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Onde a palavra do Senhor, os irmãos quiserem acompanhar, em Gálatas. Gálatas 6. Ontem teve mais irmão na oração do que hoje no culto de oração, né? Não foi. O Senhor tem feito das reuniões de oração realmente verdadeiro culto, mesmo que não tenha a palavra ali como tem na oportunidade, as orações voluntárias, o Senhor tem usado também os vasos com as palavras dele, tocando no profundo, trazendo exortação, trazendo consolo, trazendo ânimo. Aleluia. E assim também nas Escrituras, nas oportunidades, o Senhor venha nos trazer a palavra dele penetrar em nosso coração. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal em espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém. Até aqui, por enquanto. Aleluia, Jesus. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e aqui, irmãos, de primeira, quando se faz essa leitura, pode ser rapidamente ali, com os olhos rápidos, sem atentar para as palavras, e assim toda a Escritura, adotarmos ali uma ideia de que as ofensas que são feitas entre os homens, mas o Senhor aqui vem falando numa exortação através do irmão, do apóstolo, seja em palavras ou atitudes, num agravo, numa injúria ou numa afronta, num desacato, num menosprezo contra as palavras do Senhor, violando os seus preceitos, seus mandamentos, ou seja, estando em pecado, conduzir
encaminhai, instruir, exortar segundo a palavra de Deus, com mansidão, examinando-se a si mesmo, porque assim o Senhor nos ordena e fala também em sua palavra, que cada um examine-se a si mesmo, mas à luz da palavra, pelo Espírito. Porque podemos cair facilmente no engano do coração, que não está circuncidado plenamente, que não está ligado com o Senhor, por já conhecermos, por já sermos usados, por estarmos assim participando de cultos ou de orações, por Deus nos usar em algum dom, por Deus nos mostrar, nos dar discernimento. Mas o Senhor nos exorta para que sejamos um com os outros, e assim o Senhor também nos usando para conduzir, para instruir segundo a palavra do Senhor. Entendemos que aqueles que também querem, aqueles que dão ouvidos, porque assim também fala a palavra que se chegar a teu irmão que está no erro, no pecado, por uma, duas ou até no máximo ali 3, e não quiser e quiser continuar, deixai o tal. Continuando assim o texto aqui fala a palavra: levai as cargas um dos outros, e creio que alguns irmãos já, como os irmãos já devem ter escutado, talvez baseado nesse texto, não sei, menciona sobre o fato de que levar a cruz dos outros, mas a palavra é clara quando fala que, aleluia, é individual. A palavra fala: cada um tome a sua cruz, como foi trazido hoje pela irmã Stephanie. Cada um renuncie a si mesmo, leve a sua cruz e lance as suas cargas para Cristo, para que ela vá ficando leve diante da caminhada nessa terra, como também é refletido ali, foi trazido outro dia sobre o livro de John Bunyan, o peregrino, que sai da caminhada em rumo da justiça, em rumo da salvação, e a carga vai ficando ali mais leve à medida que ele vai obedecendo, que ele vai seguindo. E Jesus fala para nós: lançai as cargas, lançai o fardo, lançai o peso, que o pecado traz peso. O pecado é um cargo, e quando o Senhor aqui nos exorta a levar as cargas um dos outros, para que assim possamos cumprir a lei de Cristo. Esta lei está também relatada na sua palavra, um pouco antes em Gálatas 5, 14, 13. No 13, começando ali: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, ao eu, ao pecado, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Esta é a lei de Cristo, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Para poder viver este amor e amar o próximo, seja ele quem for, porque o próximo não se trata de alguém apenas que conhecemos, ou que é da família, ou que temos afinidade. O próximo, como o Senhor Jesus fala, relata na sua palavra sobre o samaritano, aleluia, em Mateus, aleluia, em Mateus
E agora eu não me recordo o trecho, mas lá quando os irmãos conhecem o samaritano, aonde um homem foi ali atordoado por homens que largaram ele ali machucado no caminho, e vieram ali os sacerdotes, passaram de longe, vieram os levitas, vieram homens religiosos, homens que falavam de Deus, homens que proclamavam e diziam que eram de Deus, e passaram de longe e não socorreram. Até que um homem que não era da nação desses religiosos, não fazia parte dessa turma, talvez até a palavra até nos indica que eram como inimigos do povo dos judeus. Jesus ali naquela parábola pergunta para eles: quem é o teu próximo? Quem foi o próximo daquele homem? E assim o Senhor também tem nos colocado uns muito mais próximos, porque assim o Senhor nos faz reunir como igreja, nos faz reunir como irmãos em outros momentos, em outros lugares. E ao levar as cargas, irmãos, não é que eu tenha que andar com ele no pecado, não é que eu tenha que ser conivente, mas é conduzindo a ele na palavra, é instruindo, é exortando, é redarguindo, é fazendo, levando ali a palavra, a mensagem daquilo que é necessário para que ele venha a voltar ou a estar nos caminhos do Senhor. Se sois espirituais, se estão buscando edificação, se estão buscando crescimento, se estão buscando a ser prudentes, como o Senhor nos chama, como o Senhor nos exorta, como o Senhor tem falado a sua palavra nos corações. Aleluia. Em Tiago 5,19: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o converteu, o pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A multidão de pecados do homem afastado de Deus. A multidão de pecados do homem que tem ofendido a Deus, mesmo que caminhando e achando que já sabe e fazendo aquilo que dá no seu ventre, os seus costumes, as suas crenças, que vão sendo levadas, carregadas, e sem perceber estão desagradando a Deus, estão levando fardos que não são imposições do Senhor, mas do homem, e se alegrando com coisas nessa terra que não alegram a Deus, concordando, sem buscar ligação, a direção no Senhor. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, achando que é algo, achando que já sabe, achando que já está na plenitude, achando que já nasceu de novo e não precisa fazer mais nada. E vão achando e vão emitindo opiniões e vão caminhando, e o Senhor muitas vezes usa aqui numa oração, usa ali num dom, numa revelação, usa na palavra, usa de várias maneiras, e as coisas muitas vezes não caminham como o Senhor gostaria, ou até mesmo problemas, situações que são apresentadas aonde ficamos confusos por estar andando segundo as nossas opiniões, segundo nossos interesses, segundo a nossa visão. O Senhor usa aqui o irmão a falar que cada um prove, cada um a sua própria obra, que examine, se considera, porque terá glória só em si mesmo e não do outro, porque cada qual levará sua própria carga. Ou seja, parece antagônico, parece contrário, quando fala no 2, levai a carga um dos outros.
e assim cumprirei a lei de Cristo. Mas no 5 fala, porque cada um levará a sua própria carga. Porque cada um vai levar assim o seu próprio peso, a sua própria cruz. Aqui no sentido contrário de lá, porque o Senhor também nos ensina na sua palavra que as tribulações que nós passamos, ela serve para que em outros momentos possamos consolar. Deixa eu fechar aqui alguém está com o microfone. Já fechei, aleluia. Em 1 Coríntios, irmãos, as tribulações que nos vêm é para que nós tenhamos experiências, para que nós passemos apegados, firmados com o Senhor, para que Ele venha trabalhar em nossas vidas, nos provar e nós nos firmarmos e aumentarmos a fé e aumentarmos a obediência e aumentarmos assim de maneira que possamos ser usados para outros, para que possamos também encaminhar, conduzir a outros que estão nos seus pecados, que estão nas suas tribulações, que estão nas suas questões, afastados do caminho verdadeiro. O Senhor quer mais de nós, irmãos. O Senhor quer que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele, o conhecimento, fazendo a vontade dEle, caminhando segundo Ele quer que nós façamos, para que também possamos estender as mãos aos outros por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio das experiências. Mas se eu não tenho experiência, se eu não levo a minha cruz, se eu não renuncio a mim mesmo, se eu não dou ouvido à voz do Espírito Santo, se eu não deixo o Espírito Santo fazer a obra em minha vida do jeito que Ele quer e não como eu quero, como é que o Senhor vai me usar para o próximo? Como é que o Senhor vai fazer com que, através da minha vida, eu seja um testemunho, de maneira que alguns venham a encontrar a verdade e que outros encontrem assim também a justiça de Deus, naquilo que apraz a Deus? Porque aqueles que também não querem receber e nos acusam e nos rejeitam, é a Deus que eles estão acusando e rejeitando. Se é que temos andado, se é que somos testemunhos, se é que temos andado como o Senhor quer, se é que temos sido testemunhos daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, e firmes e constantes, preparados para toda a obra do Senhor, levando a carga um dos outros, cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor, amar ao próximo como a si mesmo. E assim também entendemos que é amar a Deus acima de todas as coisas, porque assim estaremos cumprindo o seu mandamento, a sua ordenança, e assim estaremos também buscando intimidade com Ele. Porque não dá para amar se não tiver a intimidade na palavra, na obediência, na reverência, com toda a força, toda a alma, todo entendimento. Aleluia. Por isso muitos andando, dizendo-se cristãos, andando como cristão, mas com a mente cauterizada por não buscar em sinceridade, em não confiar em Deus plenamente, confiar mais nos homens do que em Deus, buscando, como foi falado desde o início, até mesmo o sinal, buscando em Deus se é de Deus ou se não é, comparando as coisas, praticando o conhecimento adquirido, não entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não,
qual estáis selados para o dia da redenção. Se é que estáis selado, porque se Deus nos selou com o Espírito Santo, e se nós estivermos de braço cruzado, isso também é cobrado, irmão. Se não estivermos dando lugar para o Espírito Santo fazer a obra dele em nossas vidas, e se não estivermos dando lugar para que o Espírito Santo venha fazer a obra na vida de outros através das nossas, se não estivermos levando as cargas um dos outros, conduzindo, instruindo, exortando, repreendendo, redarguindo, com mansidão, segundo a vontade do Senhor, não segundo o que eu quero, não segundo o que eu acho, não do jeito que eu quero. E se não estás selado no Espírito Santo para aquele grande dia, aqui chamado dia de redenção, mas a redenção do sangue de Cristo foi proposta, mas neste versículo que o irmão Tadeu trouxe, nos traz a reflexão que a redenção aqui, falando sobre o dia do juízo, o dia que é onde se cumprirá tudo aquilo que o Senhor fala sobre a posteridade, sobre aqueles o que escolheram, o que fizeram, o que falaram, para onde irão. O dia que o pagamento que já foi dado naquela cruz pelo pecado será exposto diante de todos os homens, de todos os olhos. E quantos se surpreenderão achando que eram alguma coisa e não são nada, enganando-se a si próprios. E quantos enganando-se a si próprios, enganando o próximo, porque falando daquilo que não sabe e falando daquilo que não vive, conduzindo a outros no mesmo caminho, em caminhos que não são do Senhor, e os outros também, cada um podendo buscar o Senhor individualmente, como também o irmão trouxe, porque o Senhor ensina como ensinou a Paulo, e assim devemos buscar, mas também buscar como o Senhor nos exorta, e possamos ser luz na vida de outros, possamos ser sal, porque se o sal tiver insípido, não der sabor, ele será lançado e jogado fora. E naquele dia o pranto e ranger de dentes, maior ainda, daqueles que conheceram a verdade, daqueles que receberam o selo, mas só que entristeceram a Deus por não cumprirem os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, não cumprir a lei de Cristo, amar o próximo, e não estender as mãos com aquilo que é mais necessário, que é com o pão que desceu do céu, que é com a luz de Cristo, que é com a correção que Deus dá aos seus filhos, segundo a palavra e na palavra, para que venham a voltar ao caminho, ou para que venham firmar no caminho, aqueles que assim quiserem, assim aqueles que também derem ouvidos à voz de Deus. O Espírito tem ciúme, já foi falado. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus e compactuar, conviver com as coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. O amor de Deus não está no mundo. Tudo feito nesse mundo, conduzido por aquele que não é Deus, quer ser como Deus, mas não é, conduzindo para que os homens venham se afastar da verdade, conduzindo políticas, conduzindo religiões, conduzindo culturas, conduzindo tudo que é nessa terra, esportes, conduzindo muitos com aparência de piedade, mas são causa de lucro, de ganho. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E assim muitos e muitos se corrompendo nas igrejas, nas ideias, nos evangelhos corrompidos com esse pretexto. E muitas vezes nós nem percebemos
achando que são de Deus. E Jesus nos exorta: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Amém. O Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa nos esclarecer, que o Senhor possa não somente esclarecer, porque Ele tem feito, Ele tem dado sinais, mas nós temos que dar um passo maior, nós temos que receber e temos que a cada dia se humilhar e cada dia reconhecer e cada dia olhar para o alvo que é Cristo, olhando firmemente, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, clamando que até mesmo Ele venha fazer com que o nosso coração se volte, que venha tirar as escamas dos olhos, dos ouvidos. Que aquele breve momento que Jesus teve ali com Paulo mudou a vida restante que ele teve nessa terra de uma maneira que realmente poucos, não sei nem se teve outro como ele, mas em pouco tempo que Jesus falou, em algumas breves palavras, a luz de Cristo invadiu aquele homem, de maneira que ele veio a ser assim o apóstolo que o Senhor usou, não só naquela época, e vem usando através das Escrituras, como um testemunho registrado para que nós possamos também saber que ao homem assim tudo depende de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.